Olá, gente! Mais um videocast do Colégio VEC e como a nossa intenção é dar voz, né, para os pais principalmente, para ser um bate-papo, uma coisa gostosa. Hoje a gente está aqui com uma mãe que tem 3 alunos no colégio, tem 11 anos, né, conosco. E é a Aline, né, para contar um pouquinho aí dessa parceria, dessa história, como que, né, ter 3 filhos, né, cada um aí num segmento no colégio. E conta pra gente um pouquinho como que como que tem sido essa experiência. Bom, é muito bom, né, estar aqui hoje, podendo participar desse momento, porque realmente eu fiquei pensando, né, quando você fez o convite de poder falar um pouquinho sobre essa história, e eu fui muito para a história mesmo. Eu fui, nossa, curioso, né? Minha mãe era vizinha da Andrea Capucci, e foi aí que começou essa história, eu acho, né? Que tinha um parentesco ali, e aí eu fiquei pensando, nossa, que curioso, uma vizinhança que se tornou praticamente uma família, né? Porque era uma região, a rua da casa da minha mãe são vizinhos que acabaram se tornando muito família mesmo. Tanto que até hoje muitos têm, alguns não estão mais lá, mas continuam com contato, né? E depois, casualmente, quando meu filho nasceu, né? Fui procurar então uma escola para o meu filho e acabei lembrando, né, desse vínculo familiar e também do VEC que ficava próximo da minha casa. Eu falei, nossa, eu vou conhecer. E quando eu vim conhecer, a sensação foi bem acolhedora, né? Eu me lembro, assim, para poder fazer uma escolha, para colocar um filho da gente, né? Eu acho que é uma decisão que não é fácil, porque a gente precisa confiar muito em quem a gente está depositando, né? Uma Essa extensão confiança, né? exatamente. Então, a confiança para mim foi algo assim fundamental. E quando eu vim conversar, então, conhecer a escola, né, assim, a piscina, que é uma coisa que encanta os olhos, para mim era assustador. Assustador. Foi, peraí, daí eu olhei, tinha grade, falei, nossa, que bom, que alívio, né? E sempre eu senti muito essa confiança mesmo. E hoje, pensando um pouco nessa história, eu falei, nossa, o VEC é como se fosse uma extensão da minha casa, no sentido acolhedor, no sentido da família, porque é assim que eu me sinto, né? Então, deixar meus filhos na escola e poder trabalhar com segurança, com confiança, acreditando que qualquer coisa que vai acontecer, eles vão me acionar, vão, sabe? Me dá uma Traz tranquilidade. tranquilidade, sabe? E é assim que eu me sinto até hoje, E o né? Natan tinha 4 anos Nathan nessa tinha época. 4 aninhos, tímido, acanhado, né? E aí uma mudança para ele, porque era tudo novo, né? Uma adaptação e foi muito bem-vinda, assim, foi realmente assim, da mesma maneira que eu fui acolhida, ele também foi. Que quando seu filho volta para casa, sorrindo, feliz, contando, ainda que todo acanhado, é sinal que ele também se sentiu seguro, Isso. amparado, acolhido, né? Então, nessa fase infantil, eu acho que é fundamental você ter uma escola em que olhe para esses cuidados, além do pedagógico, ok, que é importante também, mas ter um espaço que a criança possa ser criança mesmo Isso. é transformador, assim, para mim era algo importante, sempre foi, né? Tanto que assim, depois que ele foi passando as fases, e aí tive um outro filho, eu falei, nossa, como que eu vou dar conta disso? 2 filhos de escola particular, será que vai dar certo? Desde a questão assim financeira até a questão da realidade mesmo, não, a gente ajuda, e, né, que o Enzo já começou aqui com 2 aninhos. É. Então era antes ainda do Natan. E ele já queria vir, porque ele tinha coisa do encantamento do irmão. O Do irmão irmão. chegava em casa falando bem da escola. A escola sempre foi algo assim tão positivo e tão bom que até o irmão já queria ir, mesmo ainda Foi sem ter passando de um idade. para o Foi outro, né? passando, né? E realmente é assim que eu percebo, assim, eu tô falando com a minha mãe vindo pra cá, né? Eu falei assim, olha mãe, tem uma coisa que no VEC, desde que a gente tá lá e até hoje é assim, é o sorriso dos funcionários. Gente, pode estar, claro, se a gente pensa numa família, Tem isso, com certeza. e eu entendo a VEC como uma família, né?
me sinto assim mesmo. A família tem os perrengues, a família tem as suas desavenças, tem os dias ruins, mas assim, todo mundo está bem, né? Assim, o sorriso. Prioriza, né, isso de passar uma tranquilidade, né? Sim. Um sorriso mesmo, porque isso a gente escuta mesmo de outros pais, né? Que, nossa, chego, às vezes tá tão cedo, ainda tô com sono, mas essa coisa do bom dia, né? Até a gente brinca com as meninas do portão, a Duda e a Ana Júlia, que como faz diferença esse bom dia, né? Que é dar o start mesmo, é começar. Sim. E voltando um pouquinho falando das crianças, o Natan hoje é formando, né? Ah, sim. E 9º ano já, né? Como que é esse coração, né? Porque acho que a gente fala de coisas, né, que parecem distintas, mas não são, porque você procurou nessa coisa, né, do primogênito, essa coisa da confiança, né, de depositar, de deixar, de ter essa tranquilidade. Sim. Isso foi passando, né? Hoje tem o mais novinho, né? A gente nem chegou a falar dele ainda, mas ele também já passou pela educação infantil, já está no 1º ano, né, do ensino fundamental. Mas agora tem o Natan que sai, né? Sai um pouquinho desse casulo e, né, para ganhar um pouco, né, o mundo, né, um pouquinho fora, porque daí a gente não continua conosco. Como que é essa sensação para você? A intenção não era chorar, você para de graça. Como que é essa sensação agora? Então, esse coração apertado da mãe? Eu acho que eu só queria pontuar uma questão do sorriso, que eu sempre senti verdade. E desde a portaria, desde a menina recebendo as crianças ali, até os professores. Todas as vezes que eu cheguei angustiada, preocupada, alguma coisa assim, sempre me tranquilizaram, sempre me deram uma segurança. Sabe? Então isso para mim é um fator fundamental. Né? Assim, ainda essa semana aconteceu uma situação com o Ian mesmo, já vou agora, né, falar um pouquinho dos filhos, assim. O Ian chegou com uma dorzinha de barriga e eu já sei que é emocional, porque ele tá numa fase de ansiedade, assim, e tal. E fui no médico já, o médico falou assim, isso é comportamental. E eu ainda falei assim pra Duda, você tem aí umas gotinhas de um remedinho placebo? Sempre tem. Ela falou assim, né, me acolheu, e aí nós combinamos algumas coisas, e quer dizer, desde isso até assim, a professora, nossa, pode ficar tranquila que eu também vou ficar de olho nele, qualquer coisa a gente te liga. Gente, isso é transformador, né? Mas, assim, pensando agora nas fases e nos 3, assim, né? O Ian tá no 9º, o Enzo tá mudando de fase. Mudando um ciclo, porque, né? vai pro Fundamental 2. E o Ian tá no 1º ano, né? Gente, são mudanças, assim, importantes pra gente e pra eles. E o quanto, mais uma vez, assim, o colégio me acompanha de uma maneira, assim, que me assegura as minhas ansiedades, as minhas frustrações, os meus tudo, assim, todas as emoções que envolve tudo isso, né, de uma maneira assim que bom que eu tô no VEC, sabe? Porque acho que se fosse outra escola, não sei como seria, mas para mim tá sendo muito importante, né? E o Natan tá nessa fase, né, do 9º ano. Esse ano, 1º ano, fui ver outra escola. Ai, meu Deus, imagina. E como é difícil, porque eu não sinto a mesma coisa. Ok, ele tá mais maduro. Tá mais maduro. E é nisso que eu preciso confiar. Mas é difícil. Depois de tanto tempo, 11 anos, né? Ver outra escola, eu nunca fiz isso, né? De procurar uma outra escola nesses anos todos. Eu nunca fui procurar outra escola, nunca tive interesse, porque realmente, assim, é muito completo para mim tudo que eu sinto no VEC, e não só da parte, tô falando emotiva, familiar e tudo isso que me envolve, mas assim, das questões pedagógicas também, né? Quando entrou a Dom Bosco, é uma instituição que eu admiro muito o trabalho, assim, né? Pude conhecer um pouquinho mais, né? Com as crianças mesmo, acompanhando ali as apostilas e tal. Todas as vezes que tive alguma situação, eu falei, nossa, mas será que essa apostila é porque a gente não tem um olhar técnico? Isso. E né? vai reformulando também. Vai mudando a cada 3 anos. Eu acho que isso é importante para acompanhar toda uma mudança que vem acontecendo de mundo mesmo, isso. Né? Depois entrou a Pearson, hoje a Pearson não tá mais, mas a Pearson tem uma conexão com a psicologia, né? É da minha área. E isso, eu falei, ai, que delícia que é a Pearson, nossa, que tudo. Não é mais tudo bem,
também, porque teve seus motivos aí das mudanças, que eu acho que precisa ir acompanhando também essas mudanças, né? Na pandemia, foi um outro momento, assim, que eu achei que foi importante da maneira que foi, né? Todo mundo, de mundo mesmo, teve que fazer uma adaptação, e nós também. E passamos por isso, e estamos aqui, eu falo tão porque parece que eu sou membro, né? É verdade, com certeza. E vencemos, foi um desafio mesmo, né? Para a escola, para a família, para os alunos. Para eles, né, aprenderem a receber informação de uma forma diferente, né? Sim. E o Natan muito certinho com a questão do estudo. E na pandemia eu fiquei, acho que, uma cobrança com ele, porque acho que eu não conseguia acompanhá-lo, porque eu tinha os outros dois para dar conta, né? E ainda assim, filho, por favor, eu acho que cobrei demais até, coitado. Você vai ficar em aula, vai ficar com a tela aberta. Você precisa saber que tem gente ali, sabe? Enfim. E aí ele foi, respondeu a tudo isso, né? E agora ele tá nessa fase de mudança, então assim, fez vários vestibulinhos esse ano, ainda tá fazendo, e tá conseguindo algumas bolsas, outras nem tanto, e aliás, ele tá conseguindo mesmo. Muitas. Ele passou na Embraer, ele passou na ETEC, na primeira prova que teve esse ano, vai fazer a segunda agora. Ele passou no Instituto Federal, ele não passou. Acredito que por conta do NR, né, que foi no dia do NR, ele estava assim, muito empolgado. As questões emocionais acho que dificultou, mas ficou ali quase ali, acredito que possa até ser chamado, né? Eu tô falando isso porque assim, o quanto também VEC tem uma importância nisso, do estudo. Eu ia chegar agora, né? Desse perfil mesmo, o que você poderia passar, né, pra gente sobre essa questão dessa coisa do emocional, de a gente tratar a criança, né, o Enzo, o Natan, e não, né, a turma dessa faixa etária, mas o que isso vai favorecer fora VEC, né? O que você acha que ele está amadurecido nesse sentido de poder levar do VEC essa vivência, não só a questão do pedagógico mesmo, do estudo, como você disse aí, que ele está conseguindo, né, alcançar notas legais, em vestibulinhos, tudo, mas o que você acha assim que por estar no VEC com esse perfil que amadurece ele para o mundo fora do VEC? Então, eu percebo que ele tá bem preparado mesmo. Acho que eu que não tô, né? Normal. A gente não tá. Mas ele tá pronto, né? Pra poder enfrentar o que tiver que ser daqui pra fora, né? E com segurança, né? Acho que vem do VEC, vem da família, nós em casa também conseguimos proporcionar uma base, é um conjunto de fatores, né? Certeza. E hoje ele vai, então, né? O ano que vem vai estar em outra escola, vai ser uma experiência diferente, né? Para todo mundo. Para todo mundo, e eu sinto que ele está pronto, né? Afetivamente, emocionalmente, pedagogicamente. Então, assim, hoje eu saio com o Natan, né? Puxa, uma sensação de dever cumprido. Né, tem ainda a gente estava conversando um pouquinho antes, na questão financeira, né? O VEC tem esse lado também do empreendedorismo que eu acho, nossa, eu jamais pensei que uma escola pudesse proporcionar. Eu sei que hoje em dia outras escolas também têm, mas assim, da maneira que está sendo, né? Assim, é uma matéria para mim que também é importante, né? Para a vida. E hoje em dia se fala muito disso, né? E ele também já vem assim com pequenas atitudes, gestos. Você vê que assim, é da escola que veio isso, sabe? Essa estrutura para que ele possa ir essa maturidade para a vida, né? E o Enzo, né? Vou falar um pouquinho do Enzo. O Enzo, ele tem TDAH. E para mim, no começo também, tive muito apoio do VEC nesse processo. Ele estava do ensino infantil 3 para o primeiro ano. Foi quando a professora falou, olha, tem algo aqui que precisa ser olhado, não sei ainda o que é, mas vai acompanhar. E aí, naquele momento, eu já fiquei surtada, né? Porque mãe, assim, de vez em quando. E assim, fui atrás, fui em busca. E logo em seguida, que eu ainda estava nesse processo, as professoras puderam me ajudar muito nesse entendimento do que estava acontecendo, né? A Bel fez um papel fundamental com isso. E emocionalmente também, porque ela ajudava o Enzo e me ajudava, né?
Depois a Cris, né, no primeiro ano, pegou ele. Vai, eu chamo. Porque foi muito importante. A percepção da maturidade do meu filho, né? Coisa que eu percebia, mas nem tanto. E alguém fala, olha, vamos olhar para isso. E veio da escola isso, assim, sabe? Para mim foi algo assim transformador. Eu falei, bom, eu preciso então cuidar de uma maneira que ele vá conseguir dar conta, né, do que precisa, né? E eu falo isso porque eu percebo que o VEC é uma escola também que abraça a inclusão, né? Isso faz parte da vida dos meus filhos. Eu fico feliz por ser assim, né? Porque eles vão lidar com isso na vida, pra vida. E que isso não seja diferente, porque precisa acontecer essa mudança desde pequeno mesmo. Então a inclusão para mim é fundamental também. E o VEC sempre teve olhar para isso, sempre foi acolhedor quanto a isso. Claro que não acho que seja um processo fácil, não imagino que seja para ninguém, nem, né? Mas o VEC parece que faz isso acontecer de forma natural. Isso é muito bom. Os alunos têm isso como uma forma natural, né? Natural, até porque tem que ser assim. Quando entra em crise, ou né? Eu gosto de lembrar, assim, de pequenos detalhes, né? Quando tem crise, que não é nada que, né, que as crianças sintam, nossa, que eles fiquem com medo, o medo não faz parte. Quando a gente está, né, em processo assim, de apresentação, e a gente não precisa falar assim, olha, tem que ajudar fulano, olha, vamos... Gente, é uma coisa assim que é natural mesmo, porque abraça, e esse abraçar, eu enxergo como assim, o abraçar ali mesmo, né, de uma apresentação, uma coisa simples, mas como que é esse abraçar fora dali, né? Vamos supor o Natan que está saindo do VEC. Como que é esse olhar para uma pessoa que precisa de um apoio diferente. Então, acho que nesses pequenos detalhes também faz toda a diferença, né? Sim. De ter esse perfil, essa coisa do carinho mesmo, da empatia, de notar essa diferença, de respeitar e também entender que as pessoas também precisam fazer isso com ele, né? Porque a gente, né, tem uns dons, né, bom uma coisa, na outra não, nem tanto, e essa troca, essa parceria mesmo, que eu acho que é uma das coisas que faz com que as crianças se deem bem, né, e tem saudade, né, agora o Natan, né, daqui pra frente vai ser um aluno que vai, né, vir visitar, mata saudade. E a gente sempre tem alunos aí fazendo isso, né? Ele ainda vai ter um vínculo grande, os dois irmãos ainda ficam, mas é uma coisa que pra gente é gratificante também, quanto escola, ver, né, a evolução mesmo, né, o que eles vão conquistando e voltar depois para contar um pouco disso, né, matar a saudade, mas também trazer essas informações, né, de como tá, o que fez, o que cresceu, onde passou, como está sendo. Que faz parte da nossa história. Faz parte da história e a ideia é essa, né. E aí, falando um pouquinho dessa dificuldade do Enzo, né, assim, que era para ser uma dificuldade muito maior, e hoje eu vejo que não é. Não é. Né, não é, porque me senti acolhida, ele também, seguro, né, e é claro, fui buscar... lidar, né, com essa isso, situação, né? Hoje ele vai muito bem, desenvolve muito bem, aprende muito bem, né, e eu acho que realmente, assim, ok, tem uma questão fora que a gente busca, né, que é a questão da medicação, dos cuidados, da terapia e tal, mas o colégio ajuda muito nesse processo, sabe? Então, eu acho que quanto a isso também é algo assim que, nossa, ele tá mudando de fase, mudando de ciclo, né, que vai Fundamental 2, e aí me dá uma sensação, ai meu Deus, medinho, né? Isso, Mas eu tenho certeza que o VEC não vai me deixar na mão, né? Ele também está preparado para lidar com muito, isso. Esse ano teve um amadurecimento que nem eu esperava, né? Muito veio da escola mesmo, né? Esse amadurecimento de preparar ele para essa fase, né? Isso. Vai ser desafiador? Vai! E que bom que vai! E que bom que eu tô no VEC. Porque eu tenho certeza que se eu precisar, vocês vão me amparar. Como sempre fizeram até aqui, né? E tem o Ian, né? O Ian tá no primeiro ano, aprendendo tudo, assim, de maneira, assim, surpreendente. Ama receber os 10 dele, né?
É a fase mais gostosa Nossa, do que 10, né? gente. Aí até foi, nossa, mas na sua idade eu também tirava 10. Tem a brincadeira dos irmãos, né? Mas que bom que é assim também, porque o primeiro ano também é um processo diferente para a criança, né? Isso, com E é de maneira leve, de maneira saudável, não é de maneira agressiva, até essa questão de já ler, de já escrever, não é uma coisa assim forçada, não tem essa né? cobrança. Eu acredito que é um processo que vai acontecendo conforme cada criança demanda, né? E o VEC tem um olhar, ao meu ponto de vista, do meu ponto de vista, eu percebo que tem um olhar com cautela para cada criança mesmo. Né? Eu vivi isso com o Natan de uma forma, vivi isso com o Enzo de outra forma, estou vivendo com o Ian de maneira diferente ainda. Né? E ainda assim me sinto amparada afetivamente, emocionalmente, pedagogicamente, né? Assim, com os três, que são pessoas diferentes, né? Que respondem de forma diferente e que ainda assim me O processo sinto... fica diferente, mas a gente tem essa base, exatamente, né? De segurança mesmo. E aí eu olho para isso e falo assim, nossa, que bom que eu fiz essa escolha, que eu faço essa escolha, né, de manter eles nesse colégio que me proporciona tudo isso. E assim, quando entrou o socioemocional, né, quando veio, né, essa proposta do VEC para fazer essa mudança para esse olhar, foi bem assim, quase que de encontrar com a pandemia, eu não lembro quando que foi. Foi iniciando na pandemia. Sem tais, assim, então, né? Já estava na grade e a gente mudou um pouquinho o perfil por conta da pandemia. Falei, nossa, que momento ímpar de acontecer isso, assim. Então, assim, falar das emoções também na escola, puxa, eu sou da área, né, assim, que fala das emoções, né? Então, isso foi assim, algo transformador mais ainda, né? E o quanto foi importante isso nesse processo da pandemia, né? Que depois que eles foram voltando também para a escola, eles puderam expressar tudo isso, né? Foi um ano, quando voltou, acho que foi um ano mais difícil, porque tava todo mundo assim, acho que muito preso. Preso, Fomos voltando aos poucos, mas assim, chegou uma hora que se fez necessário voltar mesmo, né? Com certeza. E acho que para a escola também não foi fácil, porque acho que todos eles, de vários níveis assim de idade, tiveram respostas diferentes, né? Saíram de uma casinha protegida ali para voltar pro meio social. Como voltar, né? Realmente. Voltar para esse meio social acho que foi importante, foi via escola, né? E a maneira com que vocês foram abraçando isso também foi muito bom. Né? Eles aprenderem a lidar, né, com as emoções e saber que é normal sentir todas elas, né? A tristeza, aquela raiva, né? No dia a dia mesmo, né? Aprender a lidar com isso, a nomear, né? Não, eu tô desse jeito hoje. Então, isso é diferente também, né? E é assim que eles falam em casa. Né? O Enzo fala assim... Eles reconhecem, né? Eu tô muito angustiado. Angústia? Assim, eu, na sua idade, acho que eu nem sabia o que era isso. Acho que eu tô muito angustiada. Ah, então tá bom. Então vamos respirar fundo. Vamos tomar uma aguinha? A água vem, equilibra um pouco aquela emoção e a gente conversa sobre isso, né? O Ian fala... Ai, mãe, eu tô assim hoje, com essa dorzinha de barriga, porque eu acho que eu tô muito ansioso. Quer dizer, falar das emoções dentro de casa é algo que eu tenho certeza que foi muito trabalhado na escola. Ainda que faz parte da minha casa falar disso, né, porque eu fui ensinando eles a ser assim também, né, mas a escola veio nomear essas emoções, assim, de forma mais enraizada, assim, sabe? E eles falam mesmo. O diálogo em casa é muito algo que acontece de forma, eu acredito, natural e importante, né? O Natan, que está nessa fase da adolescência, ele me busca e a gente conversa sobre tudo, né? Uma extensão daquilo que eles aprenderam a vivenciar dentro da sala de aula, passando para ser natural em casa também, isso, né? Ou vice-versa. Sim, eu acho que é uma junção mesmo, né? Assim, eu falei, nossa... O quanto é importante a escola na vida dos meus filhos,
o quanto eu vejo assim, que bom que nós, família, demos uma base boa para eles, né? E continuamos ainda nesse processo para a vida toda, né? E o quanto, assim, puxa, os meios sociais, né? A igreja faz parte disso, a escola faz parte disso, a família núcleo, assim, só a gente, nós 5, fazemos parte disso. A família maior, que envolve os parentes, né? Os avós, os tios e tal, também faz parte disso, assim, né? E hoje eu olho para ele e falo assim, que orgulho dos filhos que eu tenho, né? Eu ainda tô nesse processo, porque eles ainda são novos, assim, mas assim, até na vivência com outras pessoas, a gente vê o comportamento deles, assim, em relação aos amigos, em relação às famílias, assim, são filhos, assim, agora eu vou falar um pouquinho, assim, né? Educados, respeitosos, são filhos de orgulho mesmo, e às vezes até de referência para outros, né? Então, que bom que esse conjunto tá aí refletindo neles de maneira positiva, né? E que bom que a gente se encontrou, né? Nessa história para contar um pouquinho disso, né? Sim. Então, nossa gratidão. Vamos continuar com essa parceria. Espero né? que sim, temos mais dois aí. Tem o Natan para voltar Sim. sempre, né? Obrigada. Voltando um pouquinho. E é isso, é agradecer, é dar voz, né, aos pais. E a Aline foi só a primeira, né? Por que não receber mais pais contando mais um pouquinho, trazendo essa vivência de escola, casa, família, porque somos isso, uma grande família, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, até a próxima. É isso. Foi. Vocês dois também são muito importantes quando receberam meu filho em casa, na casa de vocês, viu? Com todo aquele carinho e cuidado se estiverem com ele. Obrigada. Muita gente boa. Um abraço. É isso. Pra agradecer. Sacanagem, eu vou ter que fazer uma... Obrigada por tudo, viu? Pela parceria. Sucesso pro Natan. Obrigada pela paciência com a mãe filhada. Tem hora que... Aline, como você foi... Eu tinha que ter falado da Aline. Não, mas ela vai falar agora. Olha, e sem querer, você falou de duas coisas que a gente vai falar sobre hoje nos próximos videocasts, que é a questão do empreendedorismo, relacionando ela com a educação financeira, e o sócio emocional, que à tarde eu tenho bate-papo com a Roberta. Então, mas a Aline fez um papel esse ano na minha vida, que meu filho foi pro MR, e assim, toda a minha confiança foi depositada nela. E ela não faltou em nenhum momento. E depois, a noite do pijama, verdade. depois tinha uma questão ali em particular, e ela me abraçou assim, fica tranquila. E eu fiquei mesmo, né? bom. Porque foi ela. Obrigada. Que delícia. Vai chorar. É isso, logo você me ajudar. O Ian. Só falta. Agora tem texto. Meninos lindos, né? Nossa, e a oportunidade de estar com os três, né? Os três. Né? É. Tá começando o trabalho de Ian. Saber guardar dinheiro é algo que eles aprenderam aqui com vocês. Que bom. Que bom. O casal também guardar o deles. Só é você.